Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de 3 dias de altas seguidas, o Ibovespa está terminando a semana em queda, agora de 0,5% aos 112 mil pontos. Mas a semana ainda assim deve terminar com saldo positivo na Bolsa, na esteira do otimismo estrangeiro com países e ativos emergentes, especialmente o Brasil, fluxo estrangeiro que o diga. O dólar sobe agora 0,70%, cotado a R$ 5,21. No mercado de juros, as taxas com prazos mais longos sobem e aqui está muito clara a reação à incerteza sobre a independência do Banco Central. Todo mundo acompanhando, claro, os desdobramentos da crise da Americanas, depois do pedido de recuperação judicial. A varejista informou que pretende convocar o mais rápido possível a Assembleia Geral dos Acionistas para confirmar a aprovação do pedido. A apuração da Raquel Landim, nossa analista aqui na CNN, a Justiça deu um prazo de 24 horas para o Banco Votorantim devolver pouco mais de 200 milhões de reais que mantinha bloqueado dinheiro da Americanas. Bradesco e Itaú já estão devolvendo os recursos espontaneamente para a Americanas sem necessidade de intimação. Nos casos já conhecidos de bancos que bloquearam recursos, ainda falta a decisão do Safra. E o BTG Pactual tem uma liminar vigente bloqueando o valor que é o maior, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Executivos do mercado ouvidos pelo Estadão temem uma perda de até 7 bilhões de reais para cobrir eventual risco de calote da Americanas. Por falar nele, a Fitch Ratings rebaixou a nota de C para D por causa da recuperação judicial. É a segunda agência, portanto, que baixa para default a nota de classificação de risco da Americanas. Bem, hoje é o último dia de negociação da ação da varejista nos índices da B3. No começo do pregão, os papéis chegaram a subir mais de 10%, agora caem 5%, confirmando a volatilidade esperada para a ação da companhia. Os bancos também operam no vermelho, como já aparece aqui na tela ao lado. O mercado continua repercutindo as declarações do presidente Lula sobre a independência do Banco Central e a meta de inflação. Ontem, durante uma palestra na Universidade da Califórnia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi bastante diplomático ao responder às provocações do presidente, mas sem deixar de ser categórico. Ele disse: a independência do BC foi aprovada pelo Congresso e chancelada pelo STF. Como quem diz, briguem com eles, né? Não comigo. Campos Neto disse ainda que a declaração de Lula, que foi ele bem diplomático, dizendo que ela foi retirada de contexto, essa declaração de que a independência do BC é uma bobagem. Para Roberto Campos Neto, o que o presidente Lula quis dizer é que a autonomia não precisaria estar na lei. Ao mesmo tempo, ele confirmou que a ausência da legislação geraria mais incertezas e mais volatilidade no juro de longo prazo. O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, comentou as críticas de Lula ao BC, as metas de inflação e, na avaliação dele, isso ainda vai gerar muita incerteza sobre a política econômica do governo. Não funciona muito bem você realmente pedir uma inflação mais alta, falar nos termos dele que funcionava melhor, por que os juros estão assim, por que a inflação está assim. Eu acredito que, na verdade, você estimula ainda mais o Banco Central do Campos Neto, que acaba no final de 2024, a ser mais conservador, a deixar as taxas de juros em níveis mais altos por mais tempo, a começar a cortar juros, se não esse ano, no ano que vem, cada vez mais para frente, para garantir que ele entregue pelo menos a inflação no teto da meta em algum dos anos. Esse ano vai ser difícil novamente, mas ano que vem acho que é totalmente crível. Então, você acaba dificultando. Acho que o Lula, quando ele critica a situação de juros e inflação, ele acaba piorando um pouco a situação, porque ele estimula o Banco Central a deixar as taxas mais altas e dá um recado para o mercado de que ele vai perseguir uma meta de inflação mais alta no longo prazo. Então, aí, várias casas vão começar a revisar, a gente vai ver o foco subindo, a expectativa de inflação para os próximos anos. Está aí a explicação do porquê subiu a taxa de juros mais no longo prazo. Na próxima segunda-feira sai o relatório Focus. Hoje é o último dia de coleta das análises e previsões do mercado. Na segunda a gente repercute. Olha, em entrevista à CNN, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, repetiu que não quer a privatização da Autoridade Portuária do Porto de Santos,
que é uma pauta defendida pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ver um trecho. Há uma certa, eu diria que, força de linguagem, né? Quando a gente fala privatizar o Porto de Santos, o que o governador Tarcísio pretendia, que era a orientação dada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, era a venda da autoridade portuária, que é um assunto específico. Esse formato de venda de autoridade portuária, ele não existe no mundo todo, em todos os países, só existe em um único país, na Austrália, né? E é um modelo que se mostrou com muitas dificuldades. A autoridade portuária não acontecerá. E ele passa essa palavra como se fosse privatizar o porto. Na verdade, o Porto de Santos, só a autoridade portuária que é privada, que é pública hoje. Todos os terminais praticamente já são privados. Na entrevista, o ministro Márcio França não indicou exatamente qual o volume de recursos ou como vai financiar os investimentos necessários ao Porto de Santos. No CNN Mercado, o CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 6h50 tem Fernando Nakagawa com as atualizações e o fechamento dessa sexta-feira. Uma boa tarde, um bom fim de semana.